Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 291. Se eu não me engano, eu não tô aqui com a página aberta, mas eu acho que é o 291 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo bem, e você? Tô bem. Estamos aqui em semana de feriado, né? Vocês vão trabalhar amanhã? E aí, já datou o podcast? Não, foda-se, não importa. Não, amanhã não. Tem muitas semanas de feriado. É verdade. Confirmar que o Judeu acertou, é 291 mesmo. Perfeito. Olha aí. Perfeito. Pra valorizar. Estamos aqui no episódio clássico do Mangá ao Quadrado. É um episódio que não tem quadro nem nada, é só um título vago qualquer. A gente vai tentar conversar como a mídia do mangá se interrelaciona com esse conceito abstrato que a gente inventou aqui. Quem baixou o episódio e sei lá, ou só viu o título já sabe que o título é Publicação Serializada, correto? Publicação contínua. Bom, a gente não tem tanta certeza do título ainda. Publicação serializada, eu acho que serializada acabou. Eu prefiro publicação serializada. Essa vez o drama com o título não tem nada a ver com o que a gente quer conversar. É só porque a gente não concorda na sonoridade dele. Eu acho que esse é o drama. Um pouco. Mas é isso. A gente acompanha mangás. A gente acompanha mangás por longos períodos, anos. A gente aqui acompanha mangá há tanto tempo que vários aqui a gente acompanha alguns mangás há década, sabe? Há muito tempo. E a gente tem uma relação especial com isso, né? Como é que, na questão tanto de apreciar a obra, né? A nossa relação de leitor com as coisas que a gente espera ou não de uma obra que está sendo publicada aos poucos, uma obra que a gente sabe que não tem como ter sido planejada desde o começo, e tudo na questão do autor, né? Tipo, o que a gente espera que o autor consiga ou não fazer numa história que dura 20 anos, como por exemplo One Piece. One Piece é 25 anos a essa altura do campeonato, não é? Uhum. Exatamente 25. Exatamente 25 anos, né? O que a gente espera de coisas como, por exemplo, retcon ou furo de roteiro, sabe? Uma história que dura 25 anos, a gente tem uma relação muito complicada com essas obras. Então a gente quer conversar sobre isso. A serialização das obras a longo período, qual é a nossa relação com elas, beleza? Uhum. Eu até acho que é bem interessante essa discussão por estar aqui no Mangá ao Quadrado, porque, de forma geral, ela é meio que um problema específico da mídia mangá. Né? Especificamente da publicação de quadrinhos japoneses, porque a forma de publicação japonesa ela raramente é replicada em outros países. No máximo, sei lá, eu consigo chutar uma Coreia com webtoon, e ainda olhe lá, não é exatamente a mesma coisa. Mas quadrinhos em outros países, eles têm outras formas de publicação que não são nessa mesma estrutura de ter um capítulo a cada X tempos. E mesmo que tenha, como por exemplo no Comics Americana, ele é um negócio muito autocontido, ele faz parte de uma longa serialização, mas na verdade não, ao mesmo tempo, né? Cada um faz o que quiser. E a história não precisa respeitar muita coisa do passado. Enquanto no mangá ele é a mesma história continuamente, semana a semana ou mês a mês, pelo mesmo autor, por anos a fio até concluir aquela uma história. É isso. Pelo mesmo autor é um aspecto importante para mim, porque se a comparação com Comics Americana, se eu perguntar para alguém por onde é que eu quero ler Batman, por onde é que eu começo, ninguém vai falar o número 1 lá, de 1930, eu nem sei quando é, sabe? Então, 30 não é, mas 30 não é. Sei lá, 50, anos 50, 60, uma coisa assim mesmo. Uhum. Então é de fato uma relação bem diferente. E eu penso até, sei lá, saindo dos quadrinhos, eu penso, por exemplo, séries americanas, sabe? Tem umas que duram muito tempo, claro, até umas populares, sei lá. Simpsons. Você tem 30 anos. Umas tem 30, sei lá, ER não tá até hoje em dia na TV, sei lá, deve estar. Também. Mas a relação do público com essas séries é muito diferente no final das contas, né? Tipo, ninguém vai reclamar que em Friends, na 9ª temporada, traiu alguma coisa que tinha lá no começo, sabe? Ninguém se importa. É uma relação completamente diferente que as pessoas têm com essas obras que duram muito tempo. Simpsons é um caso curioso porque
como o tempo não passa internamente nos Simpsons, a série obrigatoriamente ela tem que criar contradições. Uhum. Sempre que o personagem fala 10 anos atrás, se ele fala assim, na 10ª temporada ou na 30ª, ele tá falando de outra época completamente diferente. Uhum. Mas, e aí vai ter contradições do passado do Homer ou passado dos personagens adultos. E ninguém liga. E nenhum fã tá muito puto com isso, porque tem uma maneira casual de lidar com a continuidade de uma Sim. série com essa extensão. O caso específico de Simpsons e outras de comédia, ela pode ser totalmente autocontida, mas, por exemplo, ER, ou até, sei lá, Grey's Anatomy, que tá aí há tantos anos, ou até outras séries que duraram muitas temporadas, mas já acabaram, elas têm pelo menos a necessidade de reconhecer as coisas do passado, né, de alguma forma, mesmo que possa simplesmente mudar completamente um personagem, ou matar um personagem porque o ator saiu e acabou o contrato, ele tem as suas características diferentes. E eu acho que além disso, o que tem de diferente também é que, no caso dessas séries, existe esse ato de você parar, planejar um conjunto de história e sim. voltar a fazer, parar de novo. E isso é um processo que envolve muitas pessoas, né? Então, no conceito de temporadas, ele tem isso. Enquanto no mangá, é um caboclo ali que sentou. Um cara que sentou na frente do editor 10 anos atrás, um moleque provavelmente, de 20 e poucos anos, e falou, olha, eu tenho uma ideia pra uma história. E aí ele começou a escrever essa história e ele não parou desde então. Ele começou lá atrás e tá escrevendo a história e tá evoluindo ela conforme ele tá escrevendo. Então é uma característica muito específica, né? Como essa história vai sair. Ela é muito diferente de outras mídias. Ela vai sair muito com o que a gente tá acostumado aqui no mangá, né? Principalmente, talvez, nesses mangás enormes, sabe? One Piece, Naruto, Boku no Hero agora, coisas de décadas. Se é algo um pouco mais contido, sei lá, por exemplo, Death Note, que seja 12 volumes, não é nem pouco, mas eu consigo comparar, por exemplo, com a relação que as pessoas tiveram com Game of Thrones, por exemplo. Uma série relativamente comprida e até, sei lá, teve as suas similaridades, né, com a forma com que as pessoas reagiram a coisas como furo de roteiro e continuidade, esse tipo de coisa, né? Sim. Mas quando eu paro pra pensar em, tipo, realmente One Piece é o exemplo que mais me vem à cabeça de uma obra que tá durando 25 anos aí, é tão específico e ainda mais sendo desse único autor. Eu concordo que tem algo específico, a mídia dos mangás aí, sim, a forma com que ela é publicada no final das contas. Não só One Piece, Hajime no Ippo passa pela mesma coisa. Há quanto tempo Hajime no Ippo? Verdade. também. É mais longo que One Piece. Mas Hunter x Hunter durou bastante tempo. É que ele tá sem lançar também há muito tempo, mas ele também é uma história. Muitas histórias, todo mundo vai pensar numa história super longa. Estabelecemos aqui, essa é a nossa relação com os mangás como forma de publicação. Então, se a gente estabeleceu aqui que é algo bem específico com a mídia, vamos tentar cavar nisso, porque, quer saber, vamos falar especificamente pelo menos um pouquinho de One Piece, porque esse foi o incidente instigador dessa conversa, né? Eu não quero entrar em spoilers nem nada, mas teve um incidente que foi interpretado ou não como um possível retcon da história, né? Tipo, desfazendo algo que foi feito no passado, essa ideia de retcon, né? Essencialmente na mente de uns malucos, ou é o Oda que há 25 anos atrás sentou na frente do editor já sabendo que ele ia fazer isso 25 anos depois, o que pra mim é uma insanidade cogitar essa possibilidade. É fascinante isso, se a gente tá falando especificamente dos mangás, né? Porque como é de fato um autor só, se uma obra dura 10 anos, 20 anos, nada que tá acontecendo agora é planejado, nem fudendo, sabe? Mas a gente tem de alguma forma a mesma expectativa que a gente tem pra qualquer outra arte que a gente consome, no final das contas, né? De que, a pessoa pensou nisso, né? Ela planejou isso, mesmo que a gente, no fundo, saiba que é impossível de alguma forma. O que você acha disso, Iso? Acho que não é nem impossível. Eu acho que o One Piece é Honda e Honda. As pessoas falando que o Oda contou o final de One Piece pra todos os editores e que ele planejou o final desde o começo. E eu não duvido que o final mesmo, o que é o One Piece, por exemplo, ele esteja realmente planejado. Sim. Desde o começo. Aí vai falar, 30 anos atrás planejou isso? Sim, provavelmente planejou isso. Então eu não acho que é impossível, mas eu acho que é tão desinteressante. Porque, por exemplo,
One Piece justamente tá aí faz 25 anos. Então o Eiichiro Oda, ele escreve isso faz 25 anos. E eu gosto de pensar que se o Oda voltasse 25 anos no passado e fosse tomar um café com ele mesmo do passado, eles iam ter muita coisa que eles não têm mais em comum. Sim. Que ia já ser uma pessoa completamente diferente do cara que começou One Piece. Sim. Então, e que ver essas mudanças é mais interessante do que manter uma ilusão de que o autor não muda. Eu indo mais direto ao ponto, poder ver esse tipo de mudança é um dos apelos da mídia mangá poder fazer um mangá que dura tanto tempo assim? Sim. Eu sinto que para muitas histórias o que acontece justamente é que os autores eles têm é impossível ele ter planejado assim, passou de 2 volumes, 3 volumes, é impossível que o cara planejou do começo ao fim. É isso. Todo capítulo, todo quadro, né? Exato. O que ele pode ter, o que eu acho que acontece com muitos autores, é que ele tem grandes ideias envolvendo essa história, principalmente histórias muito longas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu acho que é spoiler aberto pra sociedade, porque já tá em domínio público praticamente aí. Naruto. Naruto, ele é filho do 4º Hokage. Isso tava, no momento em que o cara apresentou a montanha com os 4 Hokage, tava lá, ele sabia que o Naruto era filho do 4º Hokage, sabe? É algo que ele concebeu. Aquela aparência idêntica que todo mundo, quando começou a ler lá atrás ou assistiu o anime e viu aquela silhueta do corpo, falou, isso é estranho, né? Que ele tem exatamente o mesmo corte de cabelo do Naruto. Coisa curiosa, né? Então, tipo, é claro que isso tava no conceito dele. Agora, que ele tinha exatamente aquele poder, que ele ia aparecer naquele arco final, falando exatamente o que ele falou, tudo que aquele representou, isso foi construído aos poucos. Isso não tem como ele já ter pensado lá na frente que esse cara é quem treinou o grupo tal, que importa com tal coisa, que é filho do ET, que sabe, tipo, ele não pensou em nada disso. Ele foi construindo aos poucos a partir de grandes ideias. E eu acho que isso é uma coisa que é o grande traço de um bom mangaka, e que as pessoas muitas vezes confundem com essa genialidade de ser um cara jogando xadrez 4D. Que é um cara que ele consegue caminhar em direção às grandes ideias dele, construindo muito bem em direção àquilo, sabe? Ele é um trabalho procedural. Ele nunca é um trabalho de planejamento milimétrico. Ele não é um trabalho arquitetônico. Ele é um trabalho procedural. E alguns autores têm essa capacidade, outros nem tanto. Alguns vão deixando um monte de buraco pra trás e foda-se, tipo Tite Kubo. Vai largando os buracos pra trás e tropeça no buraco aí à vontade. E outros autores amarram muito bem tudo as coisas que vão deixando pra trás, pequenas frases que deixou solta e que, vou reaproveitar isso aqui na frente, como é o caso do Oda, por exemplo. Eu quero chamar a atenção para um autor em particular, que eu acho que está numa situação muito interessante disso, que é o Hidenori Kusaka. Ele é o autor do mangá Pokémon Special, um mangá que também está em publicação uma quantidade tanto absurda. Tanto tempo quanto One Piece. Abrindo a Wikipedia agora, é de 97 Pokémon Special também, 25 anos, e que ele está numa situação em que não é possível para ele planejar tudo, porque a obra dele gira em torno de uma outra mídia que não depende nem um pouco dele. E ele constantemente tem que adaptar o roteiro dele para novos personagens, novas informações e novos lores que estão num videogame completamente fora do controle dele, né? Sim, que quando ele começou a escrever o mangá, esse videogame não estava nem perto de existir. E é impressionante as piruetas que esse cara consegue dar pra fazer os vários arcos continuarem se conectando de maneira orgânica. Eu não sei porque eu não li, mas eu já ouvi falar que ele tem umas transições suaves entre arcos, né? Um exemplo que me chamou muita atenção é que quando saiu o jogo Yellow, ele começou o arco Yellow, narrando as aventuras do jogo Yellow. E o protagonista, ele tinha 2 penas no chapéu dele. Por, sei lá, não sei se esse cara tinha uma ótima intuição ou não, mas tava lá no character design. Quando foi lançar o jogo Gold e Silver, que fez um puta hype pelos 2 pássaros lendários, Lugia e Ho-Oh, ele já retconou as 2 penas especiais que eu desenhei ali antes. São as penas do Lugia e do Ho-Oh. É claro que sempre foi. E não era fisicamente... esses pássaros não existiam quando ele desenha esse personagem.
E a parte interessante da mídia mangá é um pouco isso, porque quando você desenha você pode até atualizar no futuro, dando desculpa, mas quando você desenha o character design do seu protagonista no capítulo 1 e publica, você um pouco você vê aquele pedra. Esse visual existe agora, você tem que lidar com ele, assim. Uhum. O Oda pode fazer os personagens trocarem de roupa a cada arco, mas assim, a bandana dos Preta do Zoro existe. É tarde demais pro Oda pensar, eu acho que o Zoro não combina com uma bandana. Ele não pode voltar atrás nas decisões que ele faz. E ele tem que fazer decisões uma vez por semana. Ele tem que fazer decisão o tempo todo, que ele nunca vai realmente poder voltar atrás. Falar, opa, mudei de ideia, nada a ver o Sanji ter a sobrancelha com o espiral. Fudeu. Se você acha nada a ver, você tem um problema. Eu acho esse característica específica muito, muito relevante pro mangá, porque assim, todo mangá mais longo que tem esses grandes arcos, é quase todo, mas a grande maioria, ele sempre tem um momento que é a página dupla com um monte de personagem novo. Sempre tem. Uhum. Em algum momento. É um time novo que é no mangá de esporte, é um grupo de vilão, é o conselho estudantil, é o que seja. É um pacotão de personagens. A guilda. Nunca que o autor desenhou todos aqueles personagens sabendo o que ele ia fazer com cada um deles na história 100%. Não. Nunca. O cara desenhou um monte de design e falou assim, esse aqui eu acho que vai ser um cara mais bravo, esse aqui vai ser um cara mais de tal jeito. E quando a história for avançando, ele tem novos personagens que ele pode puxar pra fazer alguma coisa com aquele personagem. E pode até ter marcado estereótipos nesse personagem. Exato. Um mangá high school, por exemplo, que aparece a sala de aula inteira e você fala, ok, esse é o delinquente, essa é a menina popular, esse cara não gosta de estudar. Aí você pode bater o olho e marcar esses estereótipos, mas ele não sabe a backstory de cada aluno ou como cada um deles vai crescer na publicação. Sim, principalmente porque muitas vezes o cara, pra desenhar aquilo, ele teve uma semana. É isso que a gente tem que pensar. O cara, ele passou a semana inteira desenhando, ele gasta, 2 dias escrevendo o esboço do capítulo, e ele tem uma ideia muito geral do que vai fazer, sabe? É romântico a gente pensar que cada milímetro de todo quadrinho é super calculado pra ter um payoff no futuro, mas é romântico, é só isso, é idealizado, é irreal. O autor, ele trabalha proceduralmente justamente. Esse trope é tão comum, estranho, que eu pensei aqui que tem um trope dentro do trope, que é botar esses personagens só as sombras dele. Então eu pensei que tanto em Naruto quanto One Piece dividem isso, que é, ok, eu sei que vai ter essa quantidade de vilões. Naruto, Akatsuki e One Piece, os Yonkous, né? E aí, o Shichibukai também. Os Shichibukais, é perfeito. Então, ok, tem essa quantidade, eu não quero fazer o design de todos ainda. Deixa eu botar eles nas sombras. E em ambos os casos, as sombras não correspondem pro que os personagens foram eventualmente, sabe? O Kaido não existia na primeira sombra nem a Big Mom. Nem a Big Mom, perfeito. Então, dando exemplo ainda mais Oda apressado, a primeira silhueta do Gekko Moria, que lembrando foi em Thriller Bark já, ele não tinha um foreshadow antes do próprio arco, não corresponde ao Gekko Moria que apareceu 10 capítulos depois. e é visível que a primeira aparição do Gekko Moria, ele não tinha dente pontudo. E na aparição fixa, ele tinha dentes muito pontudos. Sim. Incrível. Então, é o Oda mudando de ideia em um mês, assim. Não é nem caralho, isso que eles fazem 10... Às vezes essas mudanças são muito imediatas, mas elas ainda são mudanças. Porque o ritmo é semanal. Um outro exemplo que eu gosto sempre de lembrar disso, desse exato trope de apresentar um monte de personagem e eu vou trabalhar depois, e nesse caso não se trabalhou depois, que é o Slandunk. Slandunk é um mangá querido por todo mundo aqui, mas tem um momento no intercolegial ali no comecinho, que ele, acho que é 1 ou 2 capítulos, que ele dá um tour pra uma galera, que é tipo, olha, esse time tem tal pessoa, esse time tem tal pessoa, esse time tem esse cara. Tem um build-up por uma galera. E a gente não vê ninguém dali. Slandunk tem um personagem específico que ele toda. Esse cara aqui, ó.
Quando chegar nele, vocês vão ver, hein? Esse cara aqui tem esse um cara ali. Uhum. Eu lembro disso, sim. Se bem que é fascinante isso, porque assim como em One Piece, eu já vi, e eu acho que eu mesmo já argumentei toscamente que em Slandunk isso é o xadrez 4D, sabe? Ele jogou pra enganar. Ele só jogou esses personagens porque ele não queria trabalhar com eles pra comer de conversa, foi para despistar. Isso pode ser visto até como uma característica comum em mangá de esporte, de forma geral. Como se a história dura muito tempo e o cara quer mostrar vários times, é muito comum ele apresentar um time, construir aquele time e o time protagonista nunca jogar com aquele time. Tipo, nunca encontrou aquela galera, porque tem X jogos no campeonato. Não tem como ele enfrentar todo mundo que ele um dia apresentou. E é normal, e é ok, é parte da estrutura. É algo específico ao mangá de esporte, mas eu acho interessante que é o mesmo sentimento que as pessoas têm com One Piece no final das contas, de tipo, ok, mas tem algo no âmago que você quer justificar ali, de que a pessoa planejou aquilo desde o começo, sabe? Tipo, a gente conversa tanto sobre intenção autoral nesse podcast, né? E eu acho que tem algo dentro de você que... eu tô acompanhando essa obra há tanto tempo, talvez o cara é tão bom que ele pensou no capítulo 1000, sei lá, vai ver. E assim, eu acho que um dos tópicos que a gente trouxe justamente por conta dessa discussão é sobre como a gente, como leitor, encara, né, essa publicação contínua do mangá, porque tem esse momento de fantasia das pessoas acharem que tudo é muito bem calculado e ficarem muito felizes com isso, e que eu acho digno, acho legal a pessoa se empolgar, embora irreal, eu acho digno, mas também eu acho que tem o lado da gente se frustrar com isso. Se frustrar um pouco com o fato de que lá atrás o cara fez algo e esse algo nunca virou alguma coisa. Porque algum motivo, N motivos aconteceram durante a publicação que pode não só ter dado atenção para aquele aspecto, né? Ou mais do que não ter dado atenção, traiu mesmo, né? O tal do retcon, né? O furo de roteiros, né? Qual a diferença entre Bleach? É um exemplo meio datado, ninguém lê Bleach mais hoje em dia. Mas que seja, Bleach tem um momento ali que ele fala: só tem 2 pessoas que usam 2 espadas. E aí, tipo, chega no final e tinha uma terceira pessoa que usa 2 espadas. Tipo, mentiu, não é completamente diferente. Qual a diferença entre isso e a sombra do Kaido e o One Piece não ser a sombra do Kaido que foi no final das contas? Porque um parece frustrante e o outro, ok, que seja. É só porque não é relevante, não foi algo dito. Qual tinha que ser a nossa relação? Qual que você acha? O que você acha, Iso? Quando a gente fala só 2 pessoas conseguem usar essa técnica e 5 pessoas conseguem usar essa técnica, é uma questão de lore. Uhum. E eu não sei se a gente devia ou não devia, mas a realidade é que o fã leva a lore muito a sério. É metade do que se fala no Reddit de qualquer mangá. É lore. É a mitologia do mundo, né? É a mitologia daquele mundo. É o que existe e o que não existe. E até tem gente que vai e lê o databook, mas não só o databook nunca é tão lido assim, como às vezes o databook não é tão considerado assim, porque é o que um editor resumiu depois, só pra ganhar uns trocos. A palavra do mangá tem uma noção meio religiosa com o lore. Nossa, sim, 100%. Se o negócio é mitologia mesmo, né? Sei lá, o mangá é o livro sagrado, é a palavra de Deus ali, né? E tipo, sei lá, o databook é a cabala, né? Tipo, é a interpretação do texto, né? Exato, e tem uma noção um pouco de que o autor não pode se desmentir, não. Ele tem que saber se encaixar, assim. Se no capítulo 100 de Naruto o Kishimoto resolve falar: o olho do Kakashi parece o Sharingan, mas não é o Sharingan, pau no cu, claro que é! Eu li 1000 pessoas confirmarem que é. Você não tem o direito de mudar isso agora. Agora já foi, agora você se vira com o Sharingan. Eu tô tentando lembrar que história que é que ele tem um falso poder de alguma coisa. Que mangá que era? Não vou lembrar agora. Naruto eu lembro de um exemplo específico que por muito tempo o pessoal, tipo, apontava como um furo de roteiro, que era... Alguém falou que, tipo, o Byakugan do Neji ali, né, o poder, era mais antigo que o Sharingan. E aí, tipo, durante a história, tipo, não, o Sharingan é a coisa mais antiga do mundo, como é possível isso? Mas aí no final confirmou
Porque a mulher alienígena ali tinha os olhos de Byakugan. Então, Eu lembrei aqui do caso. É o caso de Bleach, novamente, claro. Uhum. Que a Barai Renji, que é aquele personagem que ele tinha uma Bankai que esticava, né? Ele virava uma cobra, né? Chicote, a Shikai dele, e a Bankai era uma cobra. E em algum momento lá pra frente da história, fala que... Não, então, a Bankai que você usava era uma falsa Bankai. A verdadeira... ela tinha um outro nome, você tava usando o nome errado. Porra, e de onde surgiu o poder da anterior, então? Caralho. Sabe, tipo... Ele usava aquele poder existia. Então quer dizer que ele tem aquele poder, ele não é falso. Ele é real. Então, tipo, é uma coisa que deixa um pouco irritado. E aí, respondendo sua pergunta, Judeu, por que algumas coisas irritam mais que outras? E eu acho que tudo vai, já pensando do lado do autor, tudo vai da elegância do autor, de como ele vai apresentar um fato e como ele vai... Se ele quiser contradizer aquele fato, como ele vai contradizer aquele fato? Então, se na hora que um mangá de esporte fala que o time tal era o melhor time que tinha na história do campeonato anterior, e aí chega lá na frente, esse time não tá na final, porque na final surgiu Tipo, tem que ter um bom motivo pra esse time não ser o melhor ainda mais. Ele tem que explicar por quê. Eu lembro que a Shield 21, ele teve o caso de que, tipo... tem uns times aí fodão, só que aí tem esse cara maluco que surgiu e mata todo mundo. Que era o cara grandão dos dinossauros, acho que era, não lembro o nome dos times agora. Isso mesmo. Uhum. Essa foi a explicação meio maluca que, tipo... Na época eu achei meio porcaria, e é meio porcaria. Uma explicação, tipo... Um cara veio e cagou todo o campeonato? Mas beleza, vamos lá, porque tudo é meio maluco nessa história, a gente aceita. Mas não é tão elegante quanto falar que... Sei lá, esse poder aqui poucas pessoas no mundo conseguem usar, e aí ter uma terceira pessoa, uma quarta, é muito mais elegante do que falar que duas tinham e agora não são mais duas, caralho. Sabe? Tipo, o autor saber deixar a ponta aberta lá atrás. Né? Eu usei o exemplo mais supérfluo do mundo com One Piece, que era esse negócio das sombras, mas eu conheço a sua frustração, Iso, com a lore, com a mitologia dos poderes de One Piece, né? Tipo, sim, mas com a ideia do Zoan, Paramécia e Logia, né? Do quão tá sendo traído pra você essa mitologia. Parece que é uma bronca recente, mas eu tenho raiva de nitpick de One Piece com isso tem anos e anos. Sim. Eu já briguei com o Katakuri, briguei com a fruta do Tamago, que eu acho que não faz sentido. Esse eu acho que é um aspecto comparável, porque tá tão... Um exemplo que eu queria trazer é o mangá Dragon Ball. Porque tem duas vezes que... Mentira, tem 1 milhão, mas tem duas vezes notáveis que o Toriyama explicitamente se desmentiu. Eu consigo pensar em uma. Ele se desmentiu de uma maneira que não tinha necessariamente um texto expositivo dizendo isso aqui é uma grande mentira, que é só o que ficou implícito, que os fãs se sentiram muito traídos. E um texto literal virou uma grande mentira, virou esse balão tem informação falsa e que ninguém ligou. Agora eu quero saber quais são esses casos. Eu tô curioso. São os androides. O Trunks, ele voltou do futuro e falou: Goku, vai atacar daqui a 3 anos 2 androides chamados os androides 19 e os androides 20. Esses 2 androides 19 e 20 destruíram o meu futuro. Aí todo mundo sabe a história do bastidor já, que o Toriyama desenhou os androides 19 e 20, o público reagiu mal a eles porque eles eram feios, o Toriyama matou eles do nada e desenhou 17 e 18, que eram os verdadeiros vilões. Aí o Trunks, ele volta do futuro, o Goku falou, a gente derrotou já os seus androides, aí falou, esses dois? Eu nunca vi esses dois na minha vida inteira. No meu futuro, esses dois nunca existiram. Eu só conheço o 17 e 18. Mas ele falou 19 e 20. Tá no balão de fala, impresso. Nenhum fã realmente liga pra esse erro. E é um erro. E não é nem um retcon, é um literal erro. Furo de roteiro, não tem outra palavra. Por isso, nenhum fã dá uma foda pro Trunks estar errado. Ninguém nunca fez um big deal sobre isso. O que é curioso, porque o Dragon Ball especificamente, ele tem esse meio que poder das pessoas entenderem ele meio que como de fato a construção procedural que o mangá é. Ele é um dos poucos casos que eu consigo pensar que as pessoas enxergam ele em pacotes fechados. Tipo, ninguém fala, não, mas lá atrás o Toriyama
planejou o Majin Buu, porque todo mundo sabe que não. Não sabe. Tu não sabe que lá atrás o Toriyama não planejou a Red Ribbon. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. E é curioso como as pessoas aceitam muito mais esse procedural do Dragon Ball de... o Freeza é o mais forte do universo. E aí tem 2 arcos acima do cara mais forte do universo. E ainda tem, até hoje tem histórias acima do cara mais forte do universo. Então, tipo, a gente aceitou. Por quê? O que Dragon Ball Por que a gente aceitou? Porque é uma boa pergunta isso pra mim. Por que aceita assim Dragon Ball isso? Agora, Boa pergunta. eles falarem que o Super Saiyajin era uma forma lendária que surgia 1 em 1 milhão, e no Arco Cell descobrir que não, qualquer otário vira Super Saiyajin, ninguém perdoou essa até hoje. Esse pessoal não gosta mesmo. Ninguém não zoa isso, ou não aponta, olha esse furo gigantesco. Mas eu já vi várias gente propor o headcanon de que não tem nenhuma prova de que ficar loiro é a forma real da lenda. Esse é até todo o rolê do Broly, não é? Sim, eles interpretaram que era, mas sabe, não tem nenhuma prova realmente sólida de que eles não só presumiram que uma transformação normal era lendária por falta de contexto? Uhum. Eu acho que em Dragon Ball especificamente, primeiro, se a pergunta que eu fiz é por que se aceita, acho que se responde aqui que não se aceita, né? Porque tipo, realmente a piada de Dragon Ball é que toda hora aparece, todo arco começa com, não, aqueles galera não era mais forte não, a gente é o mais forte agora, sabe? Uhum. Todo arco é isso e é a chacota mesmo, né? Então acho que no final das contas até em Dragon Ball não é tão bem aceito assim, mas você tem razão no sentido de que de alguma forma ele se parece mais com uma série americana da vida, sabe? Uma serialização de que o pessoal, ok, ele parou, planejou e fez isso aqui. Beleza, sabe? Ele até que funciona as explicações do porquê tem alguém mais forte que o cara mais forte do universo, embora seja uma explicação completamente furada. Mas tem uma explicação, então é meio que a gente aceita. Mas é curioso, porque eu acho que esse é um bom exemplo, que Dragon Ball ele encapsula muito bem um exemplo de mangá que não é tão comum hoje em dia mais. Que é esse mangá que ele era, de fato, meio que o monstro do ano. Eu não vou falar o monstro da semana, mas ele era o monstro do ano. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco também era isso. O Yu Yu Hakusho era isso. Eram coisas que existe este problema, e eu resolvo este problema, e surge um novo problema. Nunca é algo que tem um grande problemão, e eu vou resolvendo vários pequenos probleminhas até chegar no problemão que nem, sei lá, Boku no Hero, que desde o começo tem o All for One, One for All. E esse é o grande lore do final, mas ele tem os arquinhos no meio pra chegar até lá. Dragon Ball não tem quero ser um Hokage, né? Não tem um objetivo final, o Goku só quer curtir a vida. Isso é interessante, de que Dragon Ball de fato não tem um grande arco realmente levando ele todo, e aí isso não isso abre... exige menos amarrações a longo prazo. E mais que isso, Dragon Ball Super tenta fazer muita amarração e nunca fica bonito. Fica horrível. Que o Freeza ressuscita e já faz aquele eu sempre ouvi falar dessa lenda do Majin Buu, então ele super existia na minha época, e não tá nem um pouco natural essa explicação. Ninguém tá comprando de verdade que o Freeza estava ciente que o Majin Buu era mais forte que ele. Porque foda-se também. Não fala nisso. E tem exaustão também do negócio, né? Tipo, obviamente, ninguém aguenta mais. Quem é que tá vendo Super? Ninguém. Até porque acabou, mas o mangá continua e é uma porcaria e ninguém tá lendo, não. Porque, eu já entendi, já deu, beleza. Se não tem algum lugar realmente interessante que você tá querendo ir, ninguém faz questão. Diferentemente justamente de One Piece, né? Que o pessoal ainda tá com tesão pra ver pra onde vai. E muito disso tá carregado justamente dele tá durando tanto tempo. Sim. Eu acho que tudo tem muito a ver justamente com o grande objetivo da história, né? Tudo que ele tá tentando construir e o quão complexo é essa construção pro final. Quanto mais detalhes ela tem, mais ela convida as pessoas a lerem com muita atenção aquilo, né? A de fato, voltar pros capítulos enquanto espera um próximo capítulo, voltar pros capítulos anteriores e ver o que tinha o que ele tá construindo pra responder essa grande dúvida que tá pairando o ar desde o começo. Nem toda a história é assim. Tem muita história que é só, tipo, essa é a história. Sei lá, a gente terminou de ler há relativamente pouco tempo Fire Force, que ele tinha ali umas pinceladas de grande lore
Mas que uma pincelada tão de leve que quando ele respondeu era muito ok. E ninguém nunca voltou pra falar assim, mas isso contradiz o capítulo 3? Né? Ninguém pensou nisso em nenhum momento. É, O porque cara era tudo falou, tão o mundo é absurdo, né? assim e foda-se, sabe? É. Tipo, não... No final das contas, eu acho que é só realmente questão de o que tira você ou não da suspensão de descrença. É isso, sabe, pra mim. Porque, por exemplo, o seu problema com One Piece ISO dos poderes, eu não ligo. Eu ligo. Eu não me importo. Eu leio. Ah, ele fala que é paramécia. Ok, pode falar que é Burukutu. Eu tanto faz. Eu não ligo pra esses nomes, não. Mas eu ligo, por exemplo, num negócio mais recente que teve de eles falarem. Eu não quero dar spoiler. Deles falarem que. Ah, não, a gente sempre sabia que isso aqui era muito especial. Isso me tirou. Isso me tirou completamente do mangá. Eu falei, não, como assim vocês sempre sabiam? Nunca souberam, ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou porra nenhuma. Se vocês sempre sabiam, tinha que ter feito alguma coisa, sabe? Realmente, tipo, me afastou do mangá, sabe? Eu tava lendo e eu falei, opa, que é isso aqui? Não faz sentido, não. Eu fiquei meio... Eu acho que é isso no final das contas. Sei lá, quando a mulher alien, vilã do mal eterna, aparece no final de Naruto, você fica, o quê? Como? Que? Não foi... De onde veio isso, sabe? Eu não tô... Foda-se se é planejado ou não. É só tão, tipo, me tira do mangá, sabe? Eu sou do time ISO que eu me importo muito com um sistema de poder muito bem estabelecido. Se o cara foi lá e se deu o trabalho de explicar um conceito, se ele vai quebrar o conceito, ele tem que justificar muito bem isso. Eu sou a favor de não é nem estabelecido, é organizado. Ninguém precisa organizar nada. Mas se alguém sentou e organizou, faz o trabalho direito, assim. Se você quis organizar, organiza direito. Eu não pedi pro Togashi falar tem 6 tipos de NEM fechados num gráfico didático. Eu não pedi pra ele fazer isso. Ele podia só falar poderes Goldberg. Mas agora que ele fez, se ele fala esse personagem é um transformador e eu não senti que ele é um transformador, aí tem um problema. Porque aí eu tô seguindo o gráfico que ele me fez. Exato, a mesma coisa dos elementos de Naruto. Se tem os elementos, tem os elementos. Se o Naruto fizesse um poder de fogo, eu ia falar, porra, o que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada, não é o poder do Naruto. Você podia, em algum momento ele quis sentar e falar que existia isso. Então, respeite aquilo que você escreveu. E One Piece só me incomodou uma vez, que foi com o Katakuri. Dessa vez eu... O Katakuri, eu tenho bronca até hoje. Ele reticonizou, né? Ele reticonizou. Ele reticonou. E aí o Katakuri quebrou o que eu falei no começo. Que eu falei que você escreve em pedra e o Oda provou que não. Porque você vê uma coisa do capítulo da Jump e outra coisa no volume. Uhum. Eu não sabia disso, não. No volume ele mudou ele pra log, é isso? Não, ele tirou de ser Na Logia. semana ele escreveu Logia, aí no volume ele escreveu Paramécia. Tinha que ser o contrário. Bom, a gente não vai entrar Paramécia nessa... especial. Ok. Quando ele escreveu Logia, tava certíssimo, não tinha um problema. Aí o Oda olhou, olha, eu escrevi uma coisa certa, deixa eu colocar um problema. E ele escreveu Paramécia. Ok. A minha regra pessoal é que a paramécia tinha que respeitar as regras da topologia. É isso, não podia ter buracos. E aí, como ele fazia buracos, tinha que ser Logia pra mim. Eu acho que deve ter algum paramécia que faça buracos. Eu tô com preguiça de pensar agora. Tudo é discutível. Tudo. Outro exemplo engraçado que eu gosto dessas coisas é um mangá que só eu dos 3 leio, mas que eu gosto muito, chamado Sem Namoradas, que gostam muito, Eu muito, leio muito. Sem Namoradas. É mesmo, estranho ler. Eu esqueço que você lê, estranho. É que vocês comentam muito efusivamente no chat, eu nunca sim. participo, mas eu tô lendo. Estou Mas na namorada Bardo nesse momento. Tá Sim, datando o podcast. Se você entra no fandom de Sem Namoradas, tem uma mania. Apareceu uma menina com um design um pouquinho especial no plano de fundo, todo mundo fala, ela é uma das futuras namoradas, meu Deus, essa aí é um foreshadowing fudido, ela vai entrar pra turma. Nenhuma. Entrou pra turma, deixa eu começar a fazer isso. Eles se baseiam no fato de que no capítulo 1, a gente já consegue ver a namorada 3 e a namorada 4 no background. Mas é super imaginável pensar que um mangá com essa premissa, quando os autores desenharam a premissa, eles já tinham planejado as 4 primeiras namoradas. Então Mas eles ele até não planejou a 5, 100ª. mas eles não tinham planejado a 100ª, exatamente. Não, nem a, sei lá, 15ª que tá agora, né? Suponho. Exato, mas é super fazível pensar que, ok, a 4ª
estava planejada. Quando a quarta apareceu no background, foi um foreshadowing. Mas agora eles acham que todas são foreshadowing e isso nunca mais aconteceu de novo. Nunca mais mesmo. Ai, que incrível. E é fascinante que o mangá tem muita piada meta e ele zoa essas coisas. O protagonista cruza com uma personagem que tem claramente character design de protagonista de mangá. E não fala, dá em nada. Daí ele olha e fala: olha, aquela menina da minha classe, eu nunca falei com ela, mas eu notei que ela tem um character design que não é de alguém que fica no background. Eu devia trocar ideia. Ah, que incrível. Então, Eu acho que o judeu eventualmente gostaria desse mangá. Eu vou ler um É dia. um risco, é um risco. Mas de novo, né, a gente comentando aqui desse sentimento de você quer que o autor tenha planejado melhor as coisas. Você quer ser recompensado pela sua atenção. Você É. quer poder notar uma coisa, falar, caralho, olha como eu notei isso. Vai vingar. Eu quero fazer já que a gente tá caminhando próximo pro que eu imagino que é o final do podcast, eu quero fazer a brincadeira aqui da gente pegar alguns mangás e discutir o como vocês acham que o autor planejou, ou o final, ou onde o mangá tá nesse momento. E isso aí discutir um pouco sobre, tipo, qual é foreshadow, qual é a boa construção, etc. Eu gosto desse exercício, vamos lá. Eu tô com um aqui que eu acho que é muito interessante pra gente discutir. Vinland Saga. Vinland Saga é um mangá, a saga de Vinland. E no arco que a gente tá agora, tá se concretizando isso. Mas demorou, mas começou como o Battle Shonen literalmente era Shonen na época. Sim. Battle Shonen de Vikings. E evoluiu pra todo o rolê de guerra e de pacifismo que a gente já discutiu em programas específicos. E agora tá caminhando pra isso, né? Vocês acham que... Eu não sei se o Iso lê, mas... Não, o Iso ajuda. O Iso parou de ler depois de Farmland, né? Ih, parou Eu no parei assim que acabou Farmland. Ok. Ele teve bons momentos depois disso. Mas pra mim, esse é um bom exemplo daquilo que você comentou, Iso, de que o interessante é ver os autores evoluindo, porque pra mim, sem spoilers aqui, mas pra mim o arco de Farmland é justamente o autor olhando pro mangá que ele escreveu até agora e falando, que merda que eu fiz. Isso é muito lixo, sabe? Não por completo, obviamente, né? Foi devagar essa transição, mas pra mim é realmente o autor olhando pro mangá que ele escreveu e falou, não é isso que eu quero escrever outra coisa. Embora ele tivesse dado dicas lá no começo, com o passado do pai e tal. Mas não foi planejado nem Farmland, nem fudendo. Você acha que tinha um pouquinho mais de planejamento? Tipo, ele queria fazer esse arco do Thorfinn? Você acha que quando o Thorfinn criança ouve você não tem inimigos, o autor não tava plantando uma cena icônica ali? Não. Ele relembrou relendo o primeiro capítulo. Talvez ele, tipo, tinha vago na cabeça dele que, talvez o arco desse personagem vai ser... Concluir isso, mas ele não tinha pensado naquele capítulo. Nem fudendo. Aquele capítulo ele não pensou, mas ele percebeu que a conclusão da discussão dele culminava naquilo. E culminou em coisas depois também, né? Porque uma vez que este personagem... Até agora, o mangá, ele ainda tá lidando com o mangá. Tipo, o cara, ele fez um arco desse personagem violento e ele tá lidando com isso até agora. Até agora, ele teve uma conclusão recente que foi maravilhosa. Por um arco que ele plantou lá atrás. Porque ele tá amarrando esses pontos que ele foi plantando. Tipo, beleza, o cara agora ele é pacifista. O que isso significa pro mundo? Tipo, esse cara ele fez tudo o que ele fez. E agora? Como que o mundo encara isso? Esse cara pregar a paz? E aí ele amarrou essa história. E eu acho maravilhoso. O arco atual, com certeza ele não pensou em nada quando ele começou esse mangá. Eu acho que sim, porque ele é meio baseado em histórias verídicas. Ok. Algumas coisas, mas não da forma que tá acontecendo, não, nem fudendo. Vocês têm algum mangá longo aí que vocês têm? Senão eu jogo uma outra dúvida aqui também. Esse é um curto, mas talvez seja polêmico, eu não sei. Spirit Circle. Você acha que ele é, tipo, começo, meio e fim, ele tinha exatamente a ideia do que ele queria fazer? Todas as vidas? Eu acho que todas as vidas não. Todas não, mas a principal sim.
A última, ele sabia exatamente. Eu não sei se exatamente o grande. O que o Fortuna não todo fez. detalhe, O obviamente. que o Fortuna fez, eu acho que ele não sei se ele sabia. Mas eu acho que ele tava planejando fazer do jeito que ele fez. Ok. O Mizukami, ele é bom nisso, de plantar algo. Na verdade, eu acho que o Mizukami, ele é um exemplo contido do que as pessoas veem como grande qualidade do Eiichiro Oda, que é o autor de One Piece. Que é plantar e amarrar muito bem depois. É isso. O Oda, ele faz isso muito bem e o Mizukami faz isso muito bem em menor escala, porque as histórias deles não são tão longas. Mas eu acho que Sengoku Yoko, por exemplo, é um caso de que é uma história completamente procedural. Ele foi escrevendo conforme ele foi escrevendo, 100%. mas ele amarrava de um jeito que era muito bom. Hoshino Samidare tem, tipo, uns momentos chaves que eu penso, ele sabia que ele ia fazer isso, sabe? Aquele talvez. final, um monte de cena, eu penso, ele sabia que ia chegar nisso. Vocês pensam que Berserk, o cara, ele sabia alguma coisa quando ele começou? Não, nada. A gente até falou isso no Reenquadrado, né? Que, tipo, ele fez os primeiros capítulos e aí ele falou, caralho, eu preciso explicar esse negócio aqui, né? E ele simplesmente meteu um flashback de três volumes de um jeito e aí um flashback de 10 volumes da história, porque, ok, eu tenho que explicar isso. Não, nem fudendo. A gente comenta isso no podcast mesmo, de que a cena inicial do mangá não faz sentido nenhum. Tipo, não é o mesmo personagem que a gente conhece depois. Um furo enorme ali pra mim. Que eu não quero dar muito spoiler, embora seja um mangá concluído já, mas em Beastars, que ponto vocês acham que mais ou menos a autora começou a pensar que ia ter híbrido no mundo que ela criou de furries? Essa é uma pergunta É um interessante. conceito que, quando entra, rouba o protagonismo da trama e dos arcos personagens completamente. Eu acho que é só no começo desse arco mesmo que ela teve essa ideia. Eu acho que ela teve ideia lá na frente. Ela nunca pensou direito nisso, eu acho. Beastars é um que tem enormes exemplos de coisas em aberto que ela nunca fechou. Aquela inclusive. cobra. Aquela cobra nunca deu em Caralho, nada. eu esqueço dessa cobra, eu fico muito puto. Aquela cobra não deu em nada. Caraca, eu fico muito puto que eu gostava dessa cobra quando ela apareceu. Era mó da hora. Não deu em nada. Vocês pensam em um mangá que é cultuadíssimo, né? Full Metal Alchemist? Vocês acham que o quanto a autora pensou lá na frente que ela ia fazer? Ou ela foi muito boa também de amarrando ideias? Acho que ela já tinha algumas noções, mas não muitas, assim. Eu não sei o quanto de spoiler seria isso, mas eu acho que a gente pode arriscar essa altura. Por exemplo, vocês acham que quando ela apresentou o Lin, ela sabia que ele ia virar um homúnculo? Não. Mas, por exemplo, eu acho que os homúnculos que estavam disfarçados de humano, ela sabia desde o começo que eles eram homúnculos. Ok. Ok, Isso eu consigo concordar. Uma das enormes qualidades de Fullmetal, inclusive, é meio que catar os personagens que estão perto do núcleo e, tipo, dar alguma coisa pra eles fazerem, sabe? Tipo, não, é verdade, esse cara tá aqui, deixa eu dar alguma coisa pra ele fazer, sabe? Tipo, de encontrar meio que essas coincidências da obra que acabaram acontecendo e aí dar importância pra elas dentro da história, tipo, justamente provando do quão não planejado é, mas dando a qualidade justamente por causa disso. Eu tenho uma pergunta aqui também pra fazer pra vocês. Em Boku no Hero, a identidade do traidor, o Horikoshi, você acha que ele sabia? Não. Desde que ele soltou a bomba, tem um traidor? Não. Ele não tinha ideia de quem era o traidor nessa Por época. muito tempo, a comunidade de leitores de mangás decidiu que nem tinha um traidor. Sim, o Horikoshi não quis ninguém dar o mérito de planejador pra ele, porque todo mundo tava em consenso que ele desencanou dessa trama. Sim. Ele só decidiu não. Inclusive, eu acho que eu dou o prêmio de covardia pra ele, porque eu leio o mangá e eu penso, quer saber? Eu acho que era pra ser o traidor que a internet tava suspeitando e ele mudou porque alguém descobriu. Eu acho que ele foi covarde. Isso aí é rolê Lost, isso aí. Eu acho que ele lostou. Eu acho que ele lostou ali, sim. Lostou. Existe essa possibilidade, sim. Death Note é um exemplo clássico, né? Tipo, da ideia de se era pra ou não terminar. Acho que a gente já deve ter conversado sobre isso. Não é interessante. Se era pra ter a segunda parte. Mas eu acho que terminar do jeito que terminou, sim. De ter a segunda parte, eu acho que foi... A história culminou nisso, sabe? Ok, Eu gosto como... Eu já li pegando um exemplo similar e tentando não dar muito spoiler, mas quem leu vai saber exatamente do que eu tô falando, que é a Ashita no Joy. No meio do mangá, ele tem um acontecimento muito importante. E
tem uma entrevista do autor que é ele falando: eu tava escrevendo essa história e isso tinha que acontecer. Pelo rumo que a história tava tomando, eu tinha que dar esse passo na história. Dar essa virada, que é uma virada de roteiro que vocês sabem qual que é. E ele falando, e tipo, pra mim faz todo sentido que às vezes você tá escrevendo a história e pra ela fazer sentido pro que você tá fazendo, ele tem que caminhar pra aquilo, eventualmente. Principalmente uma história procedural, como é a escrita do mangá, que vai sendo feita aos poucos. E eu consigo sentir que tem um pouco disso também em várias histórias, né? Não só no caso de Ashita no Joy, mas Death Note também talvez tenha sido isso. Dos autores tá caminhando pra alguma coisa e tipo, isso tinha que acontecer. No ponto que a história tava, do jeito que subiu esse drama, isso tinha que acontecer. E aí eles escreveram isso. E aí o que veio depois... Eu sinto que os autores de Death Note sabiam como o Light ia perder desde o começo. E isso é um achismo de vendo de como eles conversam sobre Death Note mesmo, ou como é a relação deles com o próprio mangá, que o mangá começou deles pensando no máximo possível de regras do caderno. Antes de ter o Light e o L desenhados, eles já sabiam muitas coisas que o caderno ia poder e não poder fazer, porque o caderno era o chamariz mais do que os personagens pra premissa. Então, eu sinto que, se não desde o começo, que relativamente cedo eles acharam qual ia ser o loophole onde o Light ia rodar, assim. Eles já sabiam como que você prova que alguém usou um caderno pra matar um ser humano. Eu acho que, não no começo, mas que foi uma coisa que eles pensaram com muita antecedência a realmente acontecer no mangá. Eu saindo um pouco do exercício, talvez indo pra uma conclusão final aqui. O que vocês acham de vocês se colocando num papel do autor? Ou sei lá, que dica que a gente, como leitor, completamente ignorante de como é escrever uma história de verdade, pode dar? Tipo, qual tinha que ser, tipo, a relação com o que descartar como planejado? É uma pergunta meio complicada, talvez. Eu não sei como trazer ela melhor. Eu sinto que... Parece um drama tão complicado pra mim, tipo, eu não sei o que eu faria, sei lá, no lugar do Oda, por exemplo. Eu acho que principalmente casos como o do Oda, é que o Oda ele é bem ambicioso. Porque o Oda ele tem um mundo muito, muito vasto e ele quer explorar o máximo possível que ele puder do próprio mundo, que é muito vasto. Mas acho que tem obras que podem justamente optar ter um mundo muito mais vasto do que a história, em que você possa constantemente lembrar os leitores de que o mundo vai muito mais além do que a história tá falando, mas de vez em quando você quer criar um personagem novo, você olha na lista de personagens que você citou por nome em outro contexto e resgata. Eu acho que esse é um sistema que funciona bastante, na minha opinião. Se eu tiro alguma conclusão, talvez é óbvio, porque a gente meio que sempre comenta disso, mas é que talvez no final das contas a melhor habilidade realmente é essa de saber catar, não saber planejar, sabe? De, tipo, saber pegar alguma coisa aleatória que seja, que você comentou no passado e reutilizar ela. Porque dá a impressão de planejamento. E é isso que importa. Se deu a impressão, não importa se foi ou não. O leitor vai sentir, vai ter o mesmo sentimento, sabe? Se ele realmente acredita ou não que foi planejado, não importa. Porque o sentimento vai vir, sabe? Então, em One Piece, quando falam do Deus que foi revelado no capítulo 300 e trouxe de volta agora no capítulo 1000, ai, nossa, tinha aquilo. O sentimento veio igual. Então, essa habilidade especial é algo para trabalhar mesmo, eu penso. Sim, eu sinto que o importante pra mim sempre foi isso. Eu acho que, dado que o mangá ele tem essa característica específica de ser feito semana a semana ou mês a mês, por uma pessoa que tem uma ideia e que ela não tem como pensar tão à frente assim dessa ideia, é importante ela ter um objetivo, né, para onde ela quer caminhar. Hoje em dia, né, pelo menos antigamente, você não precisava nem disso, né? O Toriyama que o diga, o cara de Sensei que o diga, né? Ele não precisava nem disso. Mas hoje em dia você tem um caminho para onde você pretende ir. E ter essa elegância de, se você for deixar alguma coisa para trás, você deixa vago o suficiente para, se eu não aproveitar, ninguém se importa, e se eu aproveitar, vão achar que eu sou muito genial. Eu acho que é isso. É você soltar uma frase que pode ser só uma frase ou pode significar alguma coisa muito interessante. O grande exercício de fazer um mangá a longo prazo
passando esse sentimento de o cara tá jogando xadrez 4D, é saber amarrar essas pontas soltas, é isso. É pegar todas essas linhazinhas que estavam pendendo para lados diversos, você dá um puxadão e fala, tudo isso aqui significava uma coisa só. E ótimo. O pessoal vai entrar à loucura, vai fazer threads e mais threads no Reddit falando que você é genial. Só vitória. E é importante também, realmente, não deixar muita ponta solta. Não pode ter uma cobra de Beastars na sua história. Não pode ter uma cobra de Beastars. Você pode fazer que nem o cara de Cocô no Hito, que teve que lidar com um personagem que ele nem escreveu. O escritor anterior deixou um personagem pra ele, que ele teve que lidar, e ele meteu ali no finalzinho e falou, tá aqui, ó, e significou tal coisa. Você, ok, eu aceito. Bom bastante. Bom bastante. Esse personagem serviu pra passar uma única mensagem e é isso. Tá bom, tá ótimo. Perfeito. Bom, recomendação da semana é minha, dessa vez, do Estranho. É sua sim, Estranho. Eu tô curioso. Eu ia sair e eles falaram, não, tem a minha recomendação. Então vamos lá, o que só é? tirar do caminho. Há pouco tempo eu tinha atrasado algumas leituras no meu Mangá Updates. Uhum. E aí eu tava dando uma maratonada, então teve vários capítulos de coisas que eu não tinha lido e que eu fui lendo em grandes tacadas. E aí um dos mangás era esse, que acho que tinham 2 ou 3 capítulos. E aí eu lembrei, falei, eu acho tão gostosinho quando sai. E aí eu lembrei que eu gosto quando sai capítulo dele. É um mangá já concluído, mas que os scans ainda estão trabalhando. O mangá chama Ippo. Igual do Hajime no Ippo, só que é só Ippo mesmo. É um mangá de 5 volumes. Os descansos estão no meio do 4º volume agora. Tá indo bem devagar, mas tá no meio do 4º volume. Foi um mangá que saiu na Jump Kai ou também na Grande Jump Premium. Esse mangá, ele basicamente, resumidamente, é a história de um jovem adulto e é sapateiro. É isso. Essa é a história. Ele é descendente de uma família reconhecida de grandes sapateiros lá da Itália. E ele, em vez de seguir com a carreira dele como descendente daquela família, fazendo sapatos sob medida, né? Aquele sapateiro no sentido bem customizado, como um alfaiate de sapatos mesmo, sabe? Uma pessoa que faz sob medida. Ele, em vez de seguir pela linha da família, com o sobrenome da família, ele foi pro Japão e foi abrir a loja própria dele, que chama Ippo. O nome dele é Ichijo, mas Ippo é o sobrenome, porque o vô dele é o Filippo, e aí eles chamam de Ippo. Mas tem outros significados, Ippo também. Uhum. E basicamente são cada capítulo é a história de uma pessoa vindo pedir um sapato. E ele interagindo com essa pessoa, fazendo um sapato pra pessoa, e é isso. Todos os capítulos é basicamente isso, um cara fazendo sapato pras pessoas. Mas é muito gostosinho de você acompanhar a sensação, porque a história toda ela é muito acalentadora, ela é muito good vibes, mas ela não é, tipo, pra cima. Ela só é, sabe, tipo, como uma tarde tranquila, tomando um chazinho, assim, sabe? É bem suave. A pessoa que vem, tipo, sei lá, se eu quero fazer o sapato, aí o cara vai lá, tira a medida, dá uma sugestão, o pessoal fala que ele parece novo, aí ele faz o sapato, a pessoa gosta do sapato, e esse foi o capítulo, é isso. E aí são vários capítulos disso, tem até uma história um pouco mais longa, tem alguns arcos um pouco mais de desenvolvimento, mas eu acho que ela é uma leitura tão despretensiosa que eu acho que é isso. Ela é você tomar um café no meio da tarde, é isso. Eu quero ler um mangá aqui que é isso, é só pra olhar pro nada, e aí o nada pode ser uma pessoa fazendo um sapato. E é isso, é simples desse jeito. Tem uma arte bem charmosa, eu tô vendo aqui, tô folheando. Sim, a artezinha eu acho bem... É bem simples também, pouco cenário. O autor gosta de desenhar sapato, ele desenha sapatos muito bem, então tem bastante foco em sapatos. Tem vários tipos de sapato, e eu admito que toda vez que eu lembro desse mangá, eu falo, eu quero fazer um sapato pra mim. Mas nunca fiz, mas eu fico pensando, deve ser muito bom um sapato, né? Que cabe certinho no seu pé, que leva em conta a sua pisada.
Pô, cadê os sapateiros, né? Cadê os sapateiros desse mundo? Onde estão? Será que é uma arte morta já? Não sei. Mas esse mangá é gostoso, é super gostosinho de ler e eu acho que vale a pena como uma forma de você relaxar e passar o seu tempo. Ele é daquele tipo de mangá que fica 2 meses sem sair capítulo, e quando sai, você lê e você nem precisa lembrar o que estava acontecendo, porque o capítulo ele diz por si só. Aí você lê e fala, que legal. E é isso. Fiquei surpreso, eu escutei Ippo, e todo mangá com Ippo pra mim tem a ver com luta, então eu tava esperando algum mangá de luta. Não, pois é é. um sapateiro. Incrível, estranho, que recomendação boa. Beleza, então, Eu vou 100% ler Ippo. show de bola. Então fica essa recomendação da semana. Ippo. Perfeito. Recomendação feita, só falta dizer até semana que vem. Até semana que vem. Até.